algum tempo eu venho planejando fazer esse conteúdo e não poderia haver momento mais adequado do que o mês de outubro. Sim, eu vou falar sobre câncer de mama, mas não da maneira como normalmente se fala sobre isso. É inegável a importância de se falar sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce, mas nós profissionais de moda precisamos ter o olhar de quem tem recursos que permitem atender certas necessidades da sociedade e se sensibilizar sim com as causas, mas também pensar no que pode ser feito de efetivo para ajudar essas mulheres que já estão passando por um momento extremamente difícil. E o clima aqui dessa conversa não vai ser de tristeza, até porque, graças a Deus, muitas dessas histórias são de superação, mas também porque a intenção é trazer um pouco de apoio e alívio através do conforto e da beleza que um produto bem pensado pode oferecer. Oi, eu sou a Aline Bessa, estilista e modelista especializada em tecnologia aplicada ao desenvolvimento de produto, e nesse vídeo eu quero começar te contando como se iniciou a minha relação com esse tema e com essa causa. Foi na época da faculdade de moda ainda. Eu tive uma professora que passou por uma mastectomia e na época ela ainda era muito jovem, muito estilosa, e por não conseguir encontrar um sutiã verdadeiramente bonito e que se adaptasse ao novo formato do corpo dela, surgiu a ideia de criar um produto que atendesse a essas duas necessidades. Na minha turma, eu era a única que já trabalhava com modelagem, ainda iniciante, mas já trabalhava com isso, e tinha acesso ao maquinário e aos materiais necessários. Então, eu mergulhei de cabeça nesse projeto com ela. Isso foi no ano de 2000 ou 2001, não tenho certeza. Mas o fato é que, na época, a oferta desse tipo de produto se resumia mesmo a peças com cara de cinta cirúrgica, ou então peças que claramente não vestiam bem, não se encaixavam no corpo. Hoje a gente até encontra alguma coisa mais bonitinha, mas ainda são bem raros. Bom, ela só pediu que o sutiã tivesse aro, que tivesse o bojo estruturado com espuma, tivesse renda, e que eu tivesse o cuidado de não deixar o decote desencostado do corpo, de forma que ficasse uma abertura, por não ter a mama preenchendo ali. Enfim, foram diversas conversas, diversas recomendações, muitos protótipos, até que enfim eu conseguisse chegar ao produto ideal. E eu aprendi bastante nesse processo, porque foi preciso entender a anatomia do pós-cirúrgico, entender o que varia de caso para caso, adaptar estruturas, encontrar o molde correto para gerar aquele efeito. Enfim, é muita informação e foi muito trabalho. Na verdade ainda é, né? Porque cada novo produto exige uma nova análise de adequação. Mas, para facilitar o processo de criação e desenvolvimento, hoje eu tenho uma ajuda que eu não tinha naquela época. Fashion Studio. Essa é uma ferramenta de comunicação perfeita para esse tipo de construção em que estilo e modelagem precisam trabalhar juntos, porque esse tipo de produto em especial tem que ser idealizado levando-se em conta as restrições de modelagem para atender aquelas necessidades que eu mencionei. Por isso é preciso aliar estilo e função nessa criação a quatro mãos. Vamos ver um exemplo prático, tanto de construção de uma estrutura quanto da utilização dela para uma criação. Para começar, vamos ter em mente aquilo que eu comentei antes. O decote tem que ser bem fechado para ocultar a prótese e evitar aquela abertura. Então eu vou desenhar o contorno por onde ele precisa passar, de forma que o design seja pensado levando isso em conta. Tá pronto uma estrutura, uma base de sutiã, e a partir dela vão ser criados diversos modelos. Mas antes de continuar mostrando esse processo de criação, eu quero pontuar uma outra questão. Quem viu o vídeo sobre moda plus size vai se lembrar disso. Assim como naquele caso eu disse que plus size diz respeito a tamanho, nesse caso eu quero enfatizar que peças para mulheres mastectomizadas diz respeito à função. E dentro dessa função cabem os mais variados estilos. Ou seja, esses produtos
devem atender mulheres que preferem peças mais básicas, ou as que preferem algo mais sexy, ou mais romântico, ou mais divertido. Enfim, a marca que desejar ter esse tipo de produto dentro das suas linhas deve ter isso em mente. Os gostos e estilos variam dentro de uma mesma função. Dito isso, vamos retomar nosso exemplo prático. Eu busco na biblioteca aquela base que ficou salva e inicio o processo de criação. Lembrando que é criação e modelagem. Dependendo da estrutura da empresa, isso pode ser feito por uma única pessoa ou por mais membros da equipe. Olha aqui um exemplo. Para um bojo mais estruturado ficar fechado assim no decote, a gente sabe que só consegue uma boa profundidade com mais de um recorte. Então o profissional de modelagem vai ter que orientar o profissional do estilo sobre isso, confirmando a viabilidade do design que ele está propondo ou até indicando soluções para tornar possível a execução daquela ideia. E cabe ao estilista encontrar alternativas que integrem esses recortes de uma forma harmônica à peça. Por isso que eu sempre digo que você, modelista, deveria se aprofundar no uso do Fashion Studio, já que ele é um excelente recurso de comunicação. É uma ótima forma de você analisar o produto, visualizar alternativas, propor soluções. Pode acreditar, vai te tornar um profissional diferenciado. Partindo daquela mesma estrutura de desenho, a gente consegue ir gerando diversos outros produtos pensando sempre nas demandas desse público. Então a gente pode criar sutiãs de estilos variados, camisolas e até beachwear. Tudo o que veste a mama e tem a função de sustentar pode ser adaptado para a colocação das próteses móveis. Outro cuidado que precisa ser tomado é em relação aos materiais, especialmente os que vão estar em contato com essa região, porque algumas mulheres relatam um aumento de sensibilidade na região da cicatriz. O tipo de tecido usado externamente não pode ser tão fino de forma que se perceba a diferença de contorno entre a mama e a prótese. Em casos assim, é melhor colocar 2 camadas na região do bojo para evitar esse problema. O ideal mesmo é usar tecidos mais encorpados no bojo, ou o que eu gosto mais, aquelas mantas de espuma dublada, para criar uma estrutura mais firme. Esses bojos prontos não costumam dar bom resultado por serem mais decotados e deixarem aquela abertura, mas dá para adaptar com recortes complementares e criar uma estrutura bacana também. Vou usar isso aqui para ilustrar. O forro onde a prótese vai ser inserida precisa acompanhar a profundidade do bojo, porque se a pessoa for usar a prótese só de um lado, o outro lado precisa comportar o volume da mama. E o cuidado se estende também à prótese, porque geralmente as mulheres compram essa prótese móvel à parte, mas eu já vi sutiã que vinha com um enchimento de espuma e ele era muito leve. E isso com o tempo é bastante desconfortável, porque o peso exercido em cada ombro é diferente. Então, a prótese mais adequada é aquela que tem o peso parecido com o peso da mama. Esses são, acho que, os principais detalhes. Tem alguns outros, mas esses são os mais relevantes que eu fui aprendendo através de pesquisas, de conversas com mulheres mastectomizadas e com o desenvolvimento em si desses produtos. O mais importante é trazer atenção para a necessidade desse tipo de produto desenvolvido de forma adequada e atendendo às reais demandas dessas mulheres, com um olhar sensível para trazer, como eu disse lá no início, mais conforto e beleza para a vida delas. Se você ainda não usa o Fashion Studio e as outras soluções da Audaces, sempre é tempo de baixar o trial para se deliciar com esses recursos e diversos outros. O link tá na descrição e se você postar seus feitos por aí, não esquece de marcar a gente. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!